Estamos de volta com o Ver Mais. E olha, você deve ter ouvido falar nos últimos dias sobre o caso da bancária Lilian Kessler, de 46 anos, que morreu depois de fazer um procedimento estético. A cirurgia aconteceu no apartamento de um médico e não em um consultório, não em uma clínica, um hospital, né, como é o normal. Ele era conhecido como Dr. Bumbum, esse médico. Denis César Barros Furtado, a mãe dele, esse é o nome dele, né? A mãe dele também ajudou no procedimento. Os dois estão foragidos, ele não poderia trabalhar no Rio e ela tinha o registro profissional cassado. E para debater sobre esse assunto, falar sobre a importância de escolher um médico de confiança, a gente vai conversar agora com o cirurgião plástico, o doutor Alexandre Ferian. Boa tarde, seja bem-vindo. Tudo bem, doutor? Boa tarde, Bruna. É um prazer estar aqui, poder esclarecer um pouco mais sobre a população, né? Sobre esse assunto, né? Inclusive, antes da gente entrar no ar aqui, eu já estava comentando com o doutor Alexandre como que as pessoas se submetem a uma situação como essa, né, doutor? Porque elas são levadas muitas vezes, agora, principalmente pelas redes sociais, né? Exatamente. O que a gente estava conversando, o famoso da rede social, às vezes, é um enganador. Então, assim, um médico que não tinha CRM para atuar naquele estado, tem o acompanhante, ajudante, que é a mãe com o CRM cassado, né, e faz uma barbaridade desta, que é fazer um procedimento que exige umas normas de antisepsia, asepsia, ou seja, de cuidados para evitar a infecção dentro de um apartamento. Muitas vezes o argumento que foi usado, inclusive, é de que é um procedimento... Inclusive, a própria paciente disse para a família que era um procedimento simples, né? Que era só um procedimento estético. Mesmo assim, é necessário ter todo um aparato, não é, doutor? Mesmo assim, é necessário conhecer bem o médico, ver o registro no CRM, né, no Conselho Regional de Medicina, e é fácil consultar, o site está no ar em qualquer... internet aberta, né? Então consulta no Conselho Federal de Medicina e no Conselho Regional de Medicina, veja se não tem nenhuma restrição com o médico, tentar ver se o lugar que ele atua, o consultório, a clínica, o hospital, se é bem higienizado, se é bem preparado, se é bem equipado para tudo que vai fazer naquele procedimento. Doutor, um procedimento sem consulta antes é uma coisa comum, não? Não, é totalmente incomum. Sempre se tem como base a boa prática médica uma consulta de avaliação antes de qualquer procedimento médico. Então, dependendo da consulta, dependendo do diagnóstico, você vai atuar de acordo com aquela deformidade ou aquela queixa da paciente. Sempre colocando as normas técnicas e a melhor conduta médica no caso, que às vezes não é o melhor para uma pessoa, pode ser o melhor para outra. É uma coisa muito individual, né? Não tem como você fazer uma coisa coletiva. Exatamente, no sentido... mas massificar o procedimento não adianta. Cada pessoa é peculiar, então tem uma indicação precisa. Importante ressaltar, o médico, ele tem que ter um consultório, ele tem que ter uma clínica ou ele tem que atuar num hospital. Procedimentos feitos em apartamento, em casa, em fundo de quintal, já diz tudo, está tudo errado. Já é um indício muito alarmante. Então, assim, a gente tem que seguir normas, tem a vigilância sanitária que vai visitar os consultórios, as clínicas, os hospitais, o CRM exige inscrição, tanto do profissional quanto da clínica, se for uma pessoa jurídica. Então, tem uma série de fatores para a gente poder seguir e, vamos dizer assim, dar melhor segurança para o paciente. Isso sem contar na ética médica que prega algumas coisas, e inclusive eu fiz uma pesquisa que, coisa rápida, tá? Que você não precisa levar muito tempo fazendo isso para saber que, por exemplo, o médico não pode usar fotos nas redes sociais de antes e depois de paciente, excelente, né? Anunciar não sendo especialista, quer dizer, tem uma série de coisas que você tem que seguir, principalmente quando faz uso de redes sociais, porque medicina não é comércio, né, doutor? Excelente colocação, Bruna. Então, assim, por exemplo, o cirurgião plástico, ele tem, o especialista, ele tem o RQE, que é o Registro de Qualificação de Especialidade, no CRM. E isso daí tem que estar qualificado e quando você consulta no CRM, esse número aparece. Outra coisa, para ter o título de especialidade, você tem que prestar uma prova para passar numa residência médica, ou seja, fazer uma especialização e depois outra prova para você passar a ter o título de especialista. Então, o médico é avaliado várias vezes e é feito um curso a longo prazo, para a cirurgia plástica são 5 anos. São 2 de residência de cirurgia geral, mais 3 de residência de cirurgia plástica, para você sair formado. É outra faculdade praticamente. É tudo atuando em período integral, com plantões e tudo, segmentos.
Então, não é um curso de final de semana, não é um cursinho de um mês. A pessoa tem que saber tratar não só a patologia, mas todas as adversidades do tratamento. Complicações existem, intercorrências existem e o médico tem que estar totalmente preparado para tudo que pode acontecer. Inclusive, no caso dessa mulher de 46 anos, uma das coisas que foram mencionadas durante o caso é que era uma aplicação de metacrilato, que também é uma substância e uma situação que já não é mais recorrente, é uma coisa muito antiga. Já não é tão usado, porque sabe-se muito das complicações desse produto. Inclusive, ele causa embolia e pode causar necrose. Já tem muitos casos descritos na literatura de necrose de face, de ponta de nariz, de lábio, por causa desse tipo de preenchimento, e que muitas vezes era usado por profissionais não habilitados, principalmente biomédicos, fisioterapeutas, que não têm toda a parte técnica instrutiva. Não tem tudo isso que você falou, né? 5 anos só de uma especialidade, então, imagina. Então não sabe tratar essa intercorrência. Então isso é principal. Os dentistas agora atualmente foram proibidos, até então a justiça proibiu a utilização de toxina botulínica e ácido hialurônico por eles, para fins estéticos, mas a gente tem que caminhar, tem que aprender um pouquinho mais com tudo isso que está acontecendo. Então, assim, a pessoa tem, hoje com a internet, com tudo, tem que tomar muito cuidado, né? Às vezes a internet aceita tudo, é como um papel. É verdade. Né? Então você tem que pesquisar o médico, vai pesquisar, vai conversar com outras pacientes, com outras amigas, onde opera, qual o hospital é credenciado, o hospital é bem equipado, a clínica é bem equipada, é regularizada. Então a pessoa tem que ir atrás de tudo isso. Não se deixe levar por propaganda, né? Até porque médico não pode fazer propaganda. Doutor, obrigada. Acho que serviu o nosso alerta, pelo menos aqui, e o caso, infelizmente, em que a paciente não sobreviveu para contar a história. Infelizmente. Mas que a gente serve como alerta mesmo. Obrigada, doutor. Eu que agradeço, Bruna. Fico à disposição.